Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs da Trilha 27. É um prazer imenso voltar agora para comentar um pouco sobre a primeira carta do apóstolo João. Esse apóstolo que é conhecido como apóstolo do amor, né? E essa carta é uma carta que possui muitas semelhanças com o próprio Evangelho de João, e por isso que entre os estudiosos, os acadêmicos, não há nenhuma, digamos, desconfiança, por assim dizer, não, de que o autor verdadeiramente é João. Expressões como vida, luz, nascido de novo, espírito, amor, amar uns aos outros, são expressões que de alguma maneira vão caracterizando o estilo do apóstolo na sua escrita, na sua pena, e que nos dão essa seguridade, essa segurança, melhor dizendo, de que ele de fato é o autor. Ele não começa a sua carta identificando-se, não é um estilo próprio dele, né? Diferentemente, por exemplo, do apóstolo Paulo, que sempre que iniciava suas cartas, iniciava de alguma maneira como que trazendo, né, à memória a sua autoridade apostólica. João não faz isso, e é uma questão de estilo mesmo, e ele vai destacar nessa carta assuntos muito importantes. Foi escrita mais ou menos ali no ano 90 depois de Cristo, e tem por objetivo encorajar aos irmãos das igrejas que estavam ali na Ásia Menor a permanecerem firmes no seu propósito de servir ao Senhor, no seu propósito de seguir confiando no Senhor, e também de expressar verdadeiramente o caráter de Cristo na vida de cada um deles. 4 temas importantes na primeira carta de João. O primeiro deles diz respeito a uma preocupação de João com a moralidade e com a justiça. É interessante que quando a gente lê os primeiros versículos, né, o primeiro capítulo, inclusive até o início do capítulo 2, a gente vai ver o apóstolo João de alguma maneira animando, né, os seus leitores a não incorrer em mentira, a abraçar a verdade, a reconhecer-se como pecador, mas também a reconhecer que Jesus é aquele que perdoa pecados. No versículo de número 8, 9 e 10 do capítulo 1, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. João está preocupado em afirmar que nós somos pecadores, que os seres humanos são pecadores, mas é tão bonito isso nele, né? Ao mesmo tempo, ele está preocupado em afirmar que o nosso Deus, ele é um Deus perdoador, e que Jesus, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Amém? Glória a Deus por essa afirmação tão bonita, tão categórica de João, e ele consola, né, os leitores, versos 1 e 2 do capítulo 2, dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Aqui está a nossa segurança de que nós precisamos desviar-nos do pecado, desviar-nos da maldade, desviar-nos daquilo que não agrada a Deus, mas ao mesmo tempo ter a confiança que, se pecamos, de fato Deus é poderoso em Cristo para perdoar os nossos pecados. Não é que vamos pecar porque Jesus perdoa, porque Deus perdoa, mas vamos andar em amor a Deus
em amor às coisas de Deus. E se, por acaso, a gente escorregar, a gente tem que ter a certeza de que Deus é poderoso para perdoar. E esse é o segundo tema que João enfatiza na sua primeira carta. É que nós precisamos estar mais ocupados com as coisas de Cristo do que com as coisas do mundo. No capítulo 2, verso 15, 16 e 17, ele diz algo muito interessante. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Interessante aqui essa expressão, não ameis o mundo. João ele vai explicar que mundo é esse. Ele está dizendo aqui que esse mundo ao qual ele se refere no verso 15 diz respeito, na verdade, ao sistema mundano, sistema malvado, sistema dominado pelo pecado. Por isso que ele ressalta no verso 16. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai. É justamente contra isso que ele está indicando, ensinando os seus leitores a lutar contra e a abandonar. Não se envolva com aquilo que ressalta o desejo carnal. Não se envolva com aquilo que faz meramente os seus olhos brilharem. Não se envolva com aquilo que apenas faz com que alguém se ensoberbeça na vida, porque isso não vem do Pai. Ele nos insta, né? nos anima, nos encoraja a viver um tipo de vida que agrada a Deus e ressalta isso também no verso número 20 do capítulo 2, quando diz que vós tendes a unção do Santo. Glória a Deus. Na verdade, essa palavra unção do Santo é uma metonímia para a pessoa do Espírito Santo de Deus. Né? Está dizendo, vocês já têm o Espírito Santo de Deus. Vocês já foram ungidos, e ungidos de uma maneira diferente. Ungidos com o Espírito Santo de Deus. Lembra-se de Jesus quando disse, né? O Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu. Jesus disse isso, né? Então, há uma unção, há uma presença sobrenatural do Espírito de Deus na vida do crente que faz com que ele não se envolva, digamos, não ame, melhor dizendo, as coisas do mundo, mas ame aquilo que se refere a Deus. Ele volta a utilizar a mesma expressão no verso 27 do capítulo 2, dizendo, e a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ou seja, uma unção, algo abstrato, inanimado, não pode ensinar nada a ninguém, né? Mas isso nos faz recordar o que Jesus falou sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos faria recordar de tudo aquilo que Jesus havia ensinado, nos ensinaria também todas as coisas. Por isso que, sem sombra de dúvida, essa unção de que João fala aqui é uma metonímia para o Espírito Santo de Deus que habita na vida do crente. A partir do capítulo 3, a gente começa a perceber, 3 e 4 especialmente, uma expressão que é muito própria de João, a palavra amor, né? E os seus derivados, amados, ameis, né? As desinências verbais do verbo amar. E é interessante que a palavra amar ou amor e seus derivados na primeira carta de João aparece por cerca de mais de 50 vezes. Eu fiz uma conta aqui básica, né? E a primeira carta de João tem cerca de 105 versículos. Ou seja, é como se a cada 2 versos João utilizasse a palavra amor ou um de seus derivados ou uma das desinências verbais do verbo amar, né? Então, isso é muito sintomático, é muito forte, né, na carta de João, porque ele ressalta isso de uma maneira muito poderosa.
ele inclusive vai identificar o próprio Deus como amor. E é maravilhoso saber que João está preocupado com isso, porque essa é a terceira característica, ou o terceiro motivo pelo qual ele escreve. Porque ele não quer só que as pessoas se afastem da imoralidade, da injustiça, ele não quer só que as pessoas, que os seus leitores, no caso, né, eles se envolvam, busquem as coisas de Deus e desprezem as coisas do mundo, mas ele quer também que o amor de Deus seja expressado através dos cristãos por meio do amor que um crente manifesta a outro crente. E é interessante que essa expressão amar uns aos outros, ela na carta também aqui, ela aparece amar uns aos outros, porque ele fala de amor a Deus, o amor de Deus, o amor do Pai, mas amar uns aos outros aqui aparece mais de 15 vezes. Olha que coisa interessante. Fora as expressões, aquele que aborrece seu irmão, que implica numa maneira, digamos, negativa de ensinar, né? Quando eu digo maneira negativa, é ensinar pela via negativa, né? Quando ele diz que aquele que aborrece seu irmão, obviamente não é isso que ele quer. Ele quer, na verdade, que nós tomemos uma posição diferente. Mas a expressão amar uns aos outros, amar o seu irmão, é uma expressão que aparece mais de 15 vezes aqui na primeira carta de João. E isso fica muito claro para João, que é isso que Deus quer. E no capítulo 4, no verso 10, ele diz algo interessante. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Verso 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Que coisa bonita aqui ver que em que consiste o amor? O amor consiste em entregar-me, em oferecer-me, em gastar-me, em desgastar-me em favor do bem do outro, né? E isso é maravilhoso. Por isso é que ele utiliza a própria expressão do amor de Deus em Cristo Jesus por nós e diz que se tem uma coisa que agrada a Deus e que manifesta o amor de Deus é quando nós nos entregamos de uma maneira desinteressada, inclusive muitas vezes entregando nossa vida para sofrer em favor do outro. E por fim, o apóstolo João, ele nos anima a manter, esse é o quarto objetivo da sua carta, a manter uma confiança inquebrantável, inabalável em Jesus. Capítulo 5, verso 14 diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Verso 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. É maravilhoso quando João nos ensina aqui de uma maneira muito simples, mas muito clara ao mesmo tempo, de que se a gente pede segundo a vontade de Deus, Deus ouve e Deus cumpre. E não há nada melhor do que confiar na vontade boa, perfeita e agradável do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que você desfrute dessa leitura em o nome de Jesus.